Olá a todos os ouvintes do nosso podcast. Eu sou a convidada Gabriela e eu vou falar um pouco para vocês de um resumo da nossa história que estamos apresentando aqui, dar um norte para vocês sobre o que ocorre nesse livro, né? Que é importante, muito legal, então é bom que vocês saibam a história. Vamos começar apresentando nosso personagem principal, o nome dele é Carlos, e ele que narra esse livro. A história vai começar com uma tragédia na sua vida, quando ele ainda era criança, que seu pai, que ele tem uma visão muito boa dele, acaba matando a sua mãe em furto. Então, a sua mãe morta e o seu pai acaba sendo preso, ele se torna um órfão. Por conta disso, ele tem que ser levado para o engenho do seu avô. Na cabeça dele, o engenho é um lugar muito mágico e bonito, porque sua mãe já lhe contava histórias sobre esse lugar, mas ele nunca tinha visto com os próprios olhos. Assim, então, ele vai chegar no engenho e vai ficar admirado com o lugar. Porém, ele também fica com medo por não conhecer e também fica triste pela morte da sua mãe. A primeira coisa que ele vai ver é o engenho funcionando, moendo o resto de safra de cana. E o mecanismo vai acabar chamando a atenção dele. No engenho, ele vai conviver com os membros da família. Logo de início, ele vai conhecer a sua tia Maria, que é a irmã da mãe que faleceu. E ela meio que vai se tornar uma segunda mãe para ele, por ter uma personalidade muito parecida com a sua mãe. Ela é muito carinhosa com ele, gosta muito dele. E ela que vai proteger ele da cunhada do seu avô, que era a tia Sinhazinha, que era muito maldosa com ele, batia nele, reclamava com ele, sendo que ele era só uma criança e tinha acabado de ter passado por um trauma. Porém, ele acaba esquecendo a tristeza pela morte da sua mãe porque seus primos chegam no engenho. E vão ser eles que vão introduzir essa vida aventureira dele. Eles vão tomar banho no rio e vão viver livres pelo Santa Rosa. E em poucas semanas ele vai se adaptar à vida no engenho. Ele já fica até corado pelo sol de tanto ficar fora. E realmente fica um pouco mais animado, mais feliz, esquecendo o que aconteceu. Essa rotina apresentada no engenho é o que fundamenta esse romance. Nos capítulos, ele vai descrever muito a vida do menino de engenho que ele está se tornando, né? Isso que vai dar esse tesouro do livro. Ele vai contar muito sobre o convívio com os negros na senzala, como ele caçava passarinhos e a meditação na solidão do campo. Além das lendas e histórias do interior, que são muito interessantes. Os grandes acontecimentos de Santa Rosa, eles são meio que intercalados com a rotina do engenho. Temos, por exemplo, a vinda da chuva que acaba transbordando o rio e alaga tudo. Como também temos o acontecimento do cangaceiro visitar a casa do seu avô. Essas histórias vão ser intercaladas com lendas folclóricas que tem pelo engenho. Então, depois é apresentado o amadurecimento de Carlos. Ele vai apresentar o amor, a solidão dele no romance da vida dele, as pessoas que ele conhece, né? Que ele começa a ter essas relações de amor. A primeira paixão dele é uma prima mais velha da cidade, com o nome de Maria Clara, que ela vai passar férias no engenho. E vai ser com ela que ele vai ter o primeiro beijo. Porém, depois das férias, ela volta para a cidade e acaba deixando o rapaz. Outro envolvimento com o amor entre duas pessoas que ele vai ter é o casamento da sua tia Mariazinha. Só que esse é um envolvimento negativo, pois ao se casar, Maria ela vai embora da casa grande. E é meio como se fosse uma segunda perda para uma segunda mãe que ele tinha. E isso deixa ele um pouco triste. Mas ele acaba ficando pelos cuidados da sua tia Sinhazinha, que, apesar de cruel, acaba sentindo pena do garoto e começa a lhe dar carinho, mesmo que não seja o mesmo que a da tia Maria. Então, ele acaba sendo criado solto no engenho, e a liberdade da criança que ele era acaba se tornando a libertinagem de um pré-adolescente, né? Acaba se tornando um adolescente libertino. Tanto que sua primeira experiência íntima sexual é com apenas 12 anos de idade, com uma negra que cuidava dele. E Carlos acaba sendo um libertino que anda atrás das mulheres do engenho. Então, para terminar essa história, ele acaba sendo enviado para um internato. Por quê? Porque na cabeça das pessoas era isso que resolveu o mau comportamento dele. E essa esperança de correção no futuro também serve como uma ampliação para suas liberdades de criança. Mas meses antes da sua partida para a cidade, ele tem toda a liberdade do mundo. E o romance vai acabar com a sua partida do engenho para o internato. Eu espero que vocês tenham entendido agora um pouco da história terminando no norte. Espero que vocês tenham criado interesse. Mas agora eu vou passar a fala para Matheus, que ele vai apresentar qual é a crítica que ele vai passar, qual é a mensagem que esse livro está trazendo pra gente. Olá, meu nome é Matheus Fernandes e agora eu vou falar um pouquinho das críticas que esse livro aborda. Menino de Engenho, ele faz parte de um conjunto de livros chamado Ciclo da Cana-de-Açúcar, que é formado por Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Moleque Ricardo e Usina. Essa série de livros, incluindo ele e o nosso principal foco, vai fazer diversas críticas ao sistema canavieiro, que ficou decadente durante esse período do século XX. Lembrando que o século XX é um período que recentemente passou pela abolição da escravatura, porém ainda apresenta traços e raízes da escravidão na sociedade, e além do mais, ele vai apresentar ainda o sistema plantation, no caso, e ainda questão da precariosidade que ainda permanece na Paraíba e no estado de Pernambuco nessa época ainda. Bem, em relação ao protagonista, vamos falar um pouquinho sobre ele agora. O protagonista ele vai passar por diversos traumas, que podia ser tratado se tivesse algum auxílio psicológico ou clínico
Porém, não foi o caso. Nessa região, devido à dificuldade de acesso, ele não teve essa oportunidade em si. E esse menino, Carlos, ele tem vários problemas muito cedo, tendo que amadurecer de forma precoce. Uma das primeiras questões é em relação ao luto, porque ele perde a sua mãe já aos 4 anos, e ele tenta se conformar com isso, mas é constantemente lembrado por isso, como foi o caso da escrava, que lembrou dele sobre essa questão, só porque a madrasta dele, ou era a tia, que vivia brigando com ele, aí a Masa lembrou que a mulher só agia daquele jeito porque ele não tinha mãe e tudo mais. E isso afetando muito o psicológico. Ele não tinha ninguém pra desabafar em relação a isso. Sem contar que ele tinha muita questão da solidão. Mesmo que ele tinha os coleguinhas lá do sítio, ele não se sentia presente, ele não se sentia incluído lá, porque ele era um menino de cidade, não era acostumado com aquilo lá. E ainda mais, ele teve vários problemas de desilusão amorosa, tendo questões de Maria Clara e de sua tia também, que ele teve um apego emocional, próximo do que ele teve com a mãe, só que ele teve esse rompimento. Aí fez ele se sensibilizar bastante. Ele teve algo com Maria Clara, só que Maria Clara ela teve que partir, devido a ela morar longe, não morar na cidade, e só passar as férias na casa do avô. E outro aspecto também, em relação ao avô, que critica muito a questão do patriarcado e do autoritarismo. Na visão de Carlos, o avô era alguém gente boa, bonzinho e tudo mais. Só que ele mandava e desmandava naquele local. Ele mandava nos escravos, e em relação aos escravos, mesmo estando libertos, eles se mantinham naquela posição de subversão para se manterem vivos ainda, tendo que até deitar no mijo. E algo que Carlos descreve é que os escravos têm mais liberdade que ele, por ter essa vida em si, sabe? E a gente questiona, assim, o psicológico de Carlos nesse aspecto, porque ele é extremamente muito afetado em si. E outra questão também que a gente pode destacar em relação à ignorância dos parentes e familiares e do conjunto social que vivia próximo do engenho, que fez também ele ter um fácil contato ao sexo durante esse período da infância e de segunda infância, se relacionando com uma escrava e posteriormente pegando sífilis. E sendo contemplado com isso pelo grupo masculino, dizendo que ele virou homem e tudo mais. Só que isso não é normal para uma criança. E o livro aborda muito essa questão, da forma que muitas questões em relação ao engenho e tal. E agora eu vou deixar o resto da fala com Gabriela Midian, juntamente de Maria Vitória. Olá, me chamo Maria Vitória e junto com Gabriela Midian, vamos falar um pouco de quem era José Lins do Rego Cavalcante. José Lins, ele nasceu no dia 3 de junho de 1901, no Engenho Corredor, no município de Pilar, Paraíba. É filho de uma família tradicional da oligarquia do Nordeste açucareiro, filho de João do Rego Cavalcante e Amélia Lins Cavalcante. Ele começou seus estudos no Internato Itabaiana e no Colégio Diocesano Pio X de João Pessoa. Depois de ele vivenciar a decadência do engenho de açúcar, que passou a ser produzida nas usinas, ele se mudou para o Recife, onde estudou no Colégio Carneiro Leão. Em 1918, com os seus 17 anos, José Lins, ele travou um conhecimento com Machado de Assis através de Dom Casmurro. Um ano depois, ele conseguiu entrar na Faculdade de Direito do Recife e conseguiu se formar em 1923. Ele se juntou a um grupo regionalista formado por Gilberto Freire e José Américo de Almeida, e ele conseguiu ter essa amizade com Gilberto Freire quando ele estava voltando de um período de estudos na Universidade dos Estados Unidos. Esse estudo que ele passou na universidade marcou influências no espírito de José Lins, através de ideias novas sobre a formação social brasileira. Em 1924, ele casou-se com sua prima Filomena Massa, com que teve 3 filhas, e um ano depois ele se mudou para Manhuçu, Minas Gerais, onde exerceu o cargo de promotor público. Em 1926, ele desistiu dessa carreira e mudou-se para a cidade de Maceió, onde trabalhou como fiscal de banco. Em Maceió, José Lins do Rego, ele tornou-se colaborador do Jornal de Alagoas e virou amigo de Graciliano Ramos, José de Lima, Raquel de Queiroz e Aurélio Buarque. Em 1930,
1962, ele conseguiu publicar o seu primeiro livro, Menino de Engenho, que era uma obra que se revelou de importância fundamental na história do romance moderno no Brasil. Além das críticas e das opiniões de José Lins, o livro ele ganhou um prêmio da Fundação Graça Aranha. E em 1963, um ano depois, ele conseguiu publicar o seu segundo livro, que participa do ciclo da cana-de-açúcar, e esse livro se chama Doidinho. Olá, meu nome é Gabriela Midian e eu vou dar continuidade à história de José Lins, que foi iniciada por Maria Vitória Silva. Bom, em 1935, José Lins ele se mudou para o Rio de Janeiro. Ele trabalhou em diversos jornais, como o Globo e o Jornal dos Esportes. Também trabalhou no ramo do futebol lá. Não como jogador, afinal quem é ele, perto de Pelé, né? Peraí. E, sim, não como jogador, então ele pertenceu à diretoria do Flamengo e chegou a chefiar a delegação brasileira de futebol no Campeonato Sul-Americano de 53. Ele exerceu o cargo de secretário-geral da Confederação Brasileira de Desportos de 42 até 54 e ele já fez diversas palestras sobre a literatura brasileira, tanto no Brasil quanto no exterior. No exterior ele fez principalmente lá pela Europa, e em 15 de setembro de 55 ele foi eleito para a cadeira número 25 da Academia Brasileira de Letras e veio a falecer de um problema hepático aos 56 anos, no dia 12 de setembro de 57, no Rio de Janeiro. Bom, os romances dele se baseiam em histórias, em experiências passadas e vividas. Então, meio que ele fala bastante de questões sociais. Ele levantou todo um sistema econômico de origem patriarcal, com o trabalho semi-escravo do campo. E em algumas das obras, ele narra a decadência do sistema de produção de cana-de-açúcar no Nordeste, aqui no Nordeste, no período do século, no final do século XIX e no início do XX, além de também ter falado do cangaço e do misticismo. Então, meio que a questão social, que foi típica do romance de 1930, é comprovada nas condições precárias de vida dos trabalhadores rurais sob regime semi-escravista daqui. E essas narrativas traçam perfis de autoritarismo e subordinação e expõem privilégios e injustiças sociais bem comuns na vida da população nordestina no início do século XX, e também mostra a transição do nosso país, de um país agrário e conservador para um país moderno e industrializado, bem entre aspas, né? Bom, ele gosta de dividir suas obras entre as obras que falam do ciclo da cana-de-açúcar, as que falam do ciclo do cangaço, misticismo e seca, e tem as obras independentes, que tem ligação com os dois ciclos, e as que não tem. Bom, então as que falam do ciclo da cana-de-açúcar é Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Fogo Morto e Usina. As que falam do ciclo do cangaço, misticismo e seca é A Pedra Bonita e Cangaceiros. Das obras independentes, as que falam dos dois ciclos, de ambos os ciclos, é O Moleque Ricardo, Pureza e Riacho Doce, que futuramente virou uma minissérie lá nos anos 90. E das obras independentes que não falam de nenhum dos dois ciclos é Água Mãe e Euridice. Bom, além daquele prêmio lá da Fundação Graça Aranha, pense no nome para um prêmio. Então, além daquele prêmio que ele ganhou com Menino de Engenho, ele recebeu também o prêmio Felipe de Oliveira pelo romance Água Mãe, em 41, e o prêmio Fábio Prado pelo romance Euridice, em 47. Bem, aqui agora vai meus sinceros agradecimentos, juntamente de minha equipe. Você está aqui até o final do podcast escutando conosco. Muito obrigado e até a próxima.